procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebul, e é pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábola: como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens sem antes não o prender, e então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas tudo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: ele tem um espírito imundo. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir a palavra de Deus. Se puder sentar, pode sentar para a reflexão. Queridos irmãos, irmãs, querido povo de Deus, a leitura vem nos dizer: também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebul. Veja, gente, o que a inveja não faz. Como é difícil a gente reconhecer o talento do outro, né? Como é difícil reconhecer que o dom está no outro. Chegar e dizer: olha, rapaz, tu tem um dom para isso. Como é lindo. Vai em frente, vou rezar por ti. Deus abençoe. Como é difícil para os invejosos. E aqui a gente vem ver um povo invejoso, os escribas. Quem eram os escribas? Esse tempo eram pessoas estudadas da época. Eram pessoas que eles eram o tal nas escrituras, nas leis. Aí vê agora Jesus realizando milagres e não tem a capacidade de louvar e até elogiar o Senhor. Que maravilha, tu és mesmo de Deus. Como pode uma pessoa fazer isso? E isso foi Nicodemos que disse, lá em João 3, um deles, né, um dos doutores da lei, chamado Nicodemos, que foi procurar Jesus de noite às escondidas, porque não queriam que vissem ele com esse Jesus. Então ele foi às escondidas, à calada da noite. E aí chegou lá e disse: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és um homem vindo de Deus. Sabemos, ele usou o plural, falando também da sua coja, né? Dos outros que não vieram, que eles chegaram a uma conclusão que Jesus era uma pessoa de Deus, porque aí ele vai concluir: porque ninguém pode fazer esses milagres que você faz se não for de Deus. Vem do céu, vem do Pai. Mas eles não tiveram a capacidade de publicamente reconhecer, gente. Aí é onde está o perigo. E nós que somos da igreja devemos ter muito cuidado. A questão do estrelismo dentro da igreja. Às vezes chega uma pessoa na comunidade da gente, né?
mudou para a comunidade, aí eu tenho um dom para fazer isso, para fazer aquilo, e essas pessoas às vezes, não digo aqui no Tamanduá, pelo contrário, eu tenho um testemunho da acolhida de vocês em relação a ser lady, né? Testemunho da acolhida, isso é muito lindo, mas é sempre assim, porque como é difícil, meus irmãos, reconhecer a capacidade do outro, a graça que está no outro, porque nós condicionamos o nosso serviço ao reino de Deus, nós condicionamos ao reino dos homens. E quando nós condicionamos ao reino dos homens, nós vamos brigar por espaço. Mas quando nós condicionamos ao reino de Deus, nós vamos saber que a messe continua, como o próprio Cristo disse, sempre grande e os operários sempre pouco. E aí pediu o Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Ora, se eles fossem verdadeiros servos de Deus, era para integrar com a vinda do Cristo. Mas não. E aí Jesus realizando milagres, e diante do milagre eles não podiam contestar. Que foi que eles criaram agora? Vamos dizer que ele está agindo pelo demônio, aí o povo vai se afastar dele. Aí começaram a inventar, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Olha que sacanagem desses homens, né? Dessa classe aqui de escriba. Como diz aqui, também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu, e é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábola: como pode Satanás expulsar a Satanás? E aqui outro ponto que nós devemos tomar muito cuidado, principalmente nós católicos, porque dificilmente os irmãos evangélicos, protestantes, eles vão fazer isso que nós vemos muitos católicos fazerem: buscar auxílio de uma cura, de uma libertação a Satanás. Como Satanás, aqui é o que diz, como pode Satanás ir contra ele? Como pode Satanás estar dividido? Tem um filho com problema no álcool, aí a família se angustia, vai lá no pai de santo, macumbeiro fulano de tal, que diz que expulsa. Como é que vai expulsar? Se ele já trabalha para Satanás, como vai ficar dividido? Se não aceita, não tem como, meus irmãos. E outro, Jesus diz que Satanás, demônio, ou os demônios são unidos no propósito do mal. Isso é de nós se envergonhar. É de nós se envergonhar. Os demônios são unidos e nós somos desunidos. Os demônios são unidos no propósito do mal. Jesus diz: jamais eles vão lutar contra eles mesmos. E muitas vezes nós vamos desenvolver um trabalho para Deus e aquela desunião. Acontece muitas vezes, e principalmente quando se tem liderança. Quando se tem liderança pelo meio, como é difícil as lideranças se unirem. Cada um tem um pensamento e aí muitas vezes falta a humildade e o meu tem que prevalecer. Então nós devemos pedir a graça ao Senhor de estarmos unidos no propósito do bem para vencer o mal. E o outro ponto é que o Senhor diz aqui que é um pecado que não terá perdão. Isso é da gente até tremer. Um pecado que não terá perdão. Diz: todo pecado, toda blasfêmia contra o Filho do Homem, que é Ele mesmo, Ele diz terá perdão. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão, mas será culpado de uma culpa eterna. E como é que nós podemos pecar contra o Espírito Santo? É bem fácil da gente entender qual é o pecado contra o Espírito Santo. A gente vê Jesus aqui curando, a gente vê Jesus aqui agindo, né? Jesus agia pelo poder do Espírito Santo. Jesus era pleno, cheio do Espírito Santo. Tomemos muito cuidado para quando nós vê algo acontecer diante de um momento como esse, que a gente não compreender e a gente atribuir a Satanás aquilo que é o Espírito que está realizando. Então isso é um pecado muito grave, né? Quando a gente não conhece, faça que nem Nossa Senhora. Como era que Nossa Senhora fazia? Quando ela não entendia, quando ela não estava compreendendo, quando ela não estava entendendo, diz a palavra que Nossa Senhora silenciava, guardava no coração e ficava ali em silêncio,
até quando o Espírito revelava a ela aquilo que de momento ela não estava compreendendo. Mas nós precisamos aprender muito com Nossa Senhora. Nós somos muito ligeiros no julgamento, né? Em levantar o julgamento. Então pensamos, meus irmãos, a graça ao coração de Jesus. Que seja renovado em nós esse ardor missionário, esse amor. Que seja renovado em nós a graça da acolhida, principalmente as pessoas que vêm à nossa comunidade, aqueles que vêm morar na nossa comunidade, que já desenvolveram um trabalho na outra comunidade. Eles precisam ser acolhidos, saber que aqui é diferente, que aqui o povo se alegra quando vem mais um para trabalhar na obra de Deus. Aqui essa inveja, essa cinzanha, esse veneno do capeta não tem vez aqui, não tem lugar aqui, que é o ciúme, que é a inveja, né? Porque aqui tem outros pontos aqui que levava a isso, né? E levava a isso, e eu creio que vocês raciocinando mais um pouco, vocês vão entender. Como eu disse, não era um reino de Deus, mas um reino construído pelos interesses humanos. Então aqui esses homens tinham, de certa forma, um espaço conquistado pela parte religiosa, mas que na realidade eles serviam às autoridades civis. Então tomemos muito cuidado também, para que a gente não possa fazer uma misturada tão grande de que eu tenho que liderar aqui porque a autoridade tal tem que me ver na minha comunidade, que eu sou uma liderança. E aí quando vê o irmão para ajudar, eu digo, será que ele não vai ofuscar a minha liderança, que a autoridade vai ver que ele aqui é uma liderança? Então tudo isso atrapalha, como fizeram aqui com Cristo. Quem matou Jesus foi a política da época. Quem matou Jesus foi a religião da época, juntamente com o sistema político da época. Veio Jesus, está arrebanhando, chamando a atenção do povo. As autoridades religiosas estavam com medo de perder a liderança do povo, e perdendo a liderança do povo, perder as regalias e a liderança que o imperador romano via neles. O imperador chegava, dizia, você vai ser governador disso, nós vamos dar autoridade a você nisso, agora controla o povo. E aí eles controlavam o povo, para o povo nunca se rebelar ou se revoltar com a casada de impostos, o peso do império. E assim ia até Jesus chegar e aí atrapalhar aí todo esse esquema, né, desses homens. Então que isso não aconteça no nosso meio. Quando chegar mais um, devemos nos alegrar. Que bom, a messe é grande, veio mais um operário. Irmão, é assim, vamos trabalhar. Precisamos de você, a igreja precisa de você, Jesus precisa de nós. E aí, continuar o serviço, o trabalho, porque Jesus está voltando e Ele quer que todos sejam evangelizados, que a palavra chegue até os confins do mundo. Então peçamos a Deus e ao coração de Jesus, que hoje foi entronizado e que hoje veio na sua graça de misericórdia renovar a nossa fé, renovar o nosso coração, renovar o amor a Ele em cada um de nós. Peçamos a graça de não nos perder, né? De não nos perder nesse caminho, porque muitas armadilhas elas vão existir, o inimigo vai colocar para nos derrubar. Peçamos a graça ao coração de Jesus, ao imaculado coração de Maria, de não sermos enganados, amordaçados, presos pelas artimanhas de Satanás, mas que nós sejamos, pela graça de Deus, a força do Espírito Santo, destemidos para anunciar e denunciar as trevas. Mateus 5, Jesus nos diz, vós sois luz, vós sois sal. Coloca sabor de Deus no povo, sede de Deus no povo, e ilumina no mundo que jaze na escuridão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.